Em algum dos sermões passados que o pastor Elias nos trouxe, ele fez uma pergunta muito interessante. Ele disse: o que acontece depois que aceitamos a Jesus? E mais interessante do que essa pergunta foi a resposta que ele trouxe. Ao discorrer sobre essa resposta do que acontece depois de aceitarmos a Jesus, o pastor começou dizendo que nada. Não acontece absolutamente nada. Você aceita Jesus no domingo à noite e na segunda-feira você ainda tem que acordar cedo pela manhã. Você ainda tem que pegar um ônibus lotado, você ainda tem que enfrentar um chefe ranzinza, suportar aquele colega chato no seu trabalho. A sua vida continua absolutamente igual. A diferença é a forma como você trata, a forma como você lida com as coisas da sua vida. Isso sim transforma a sua vida. Mas as dificuldades, as lutas, os desafios, eles continuam os mesmos. E pensando nisso, e também levando em consideração o batismo que tivemos no último domingo, eu gostaria de falar um pouco sobre o que vem depois do batismo. Eu gostaria de ler, juntamente com a igreja, Lucas, no capítulo 3, do versículo 7 ao 10. Então, João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que virá? Deem frutos que mostrem o arrependimento. Não comecem a dizer a vocês mesmos: temos Abraão como pai. Pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto será cortada e lançada ao fogo. Então, o que devemos fazer? Perguntavam as multidões. Bom, a partir destes versículos, nós podemos tirar alguns ensinamentos. Primeiro, quando João fala raça de víboras, não podemos deixar de falar como João era bem linha dura, como ele era severo com as pessoas. Enquanto as pessoas estavam indo se batizar, que nós sabemos que é um ato de arrependimento, um símbolo externo de um arrependimento interno, e mesmo que as pessoas tenham tomado essa decisão, arrependido dos seus pecados, indo confessar ao mundo que elas pertencem ao Senhor, que o seu corpo inteiro pertence ao Senhor, que elas estão se arrependendo dos seus pecados, que elas estão deixando uma velha vida para trás e nascendo de novo para uma vida com Cristo, mesmo as pessoas tomando essa decisão, João ainda continua descendo a lenha no povo. Ele continua sendo severo com eles. E ele faz isso porque muitas das pessoas não estavam entendendo o real motivo do ato que estavam realizando. Então, ele os compara com as víboras, que são cobras venenosas, que são traiçoeiras, mal intencionadas e perversas. E por que ele faz tudo isso? Ele faz isso para que as pessoas entendam a ira de Deus diante do pecado. A ira de Deus com a vida que eles estavam vivendo. Ele é severo, porque Deus é severo contra o pecado. Então, para que as pessoas tenham entendimento do tamanho do pecado que elas cometem contra Deus, Ele as trata dessa maneira. Para que elas tenham um real entendimento, um real conhecimento do que era a sua velha vida, do que era o seu velho homem. Por isso que depois ele diz: mostrem arrependimento. O tema principal da pregação de João Batista era o arrependimento. Lucas diz que pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Essa era a missão de João Batista, anteceder o Senhor pregando a mensagem de arrependimento, para que as pessoas se convertessem dos seus caminhos maus, para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados, daquilo que desagradava a Deus. Os ouvintes de João deveriam, através da sua mensagem, reconhecer, arrepender-se, confessar os seus pecados, confessar as suas dificuldades e as suas lutas internas. Também, arrependimento foi o tema principal da pregação de Jesus. Ele diz: o tempo está cumprido,
e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus resume a sua missão em chamar pessoas ao arrependimento, a uma mudança radical de vida, a uma mudança radical de conduta. Ele diz: eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. E é isso. Um pecador só pode ser salvo se primeiro arrepender de seus pecados. De maneira clara, Jesus nos afirma: mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Nós não vamos escapar do juízo de Deus se não nos arrependermos. É o que Pedro diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem perdoados os seus pecados. Então, o arrependimento é uma condição para o perdão. E não existe nada que pode substituir este arrependimento. Porque, como Paulo nos diz em Romanos, capítulo 3, 23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós somos pecadores, todos nós pecamos, todos nós somos igualmente culpados. E para sermos salvos, todos nós precisamos nos arrepender. Não adianta, como João nos diz, sermos filhos de Abraão. A nossa descendência, aquilo que nós pertencemos, sermos filhos de pastor, filhos de ministros, nada disso vai mudar em nossa vida. Não livrou os judeus de reconhecer os seus pecados. Eles também precisavam reconhecer as suas falhas, as suas dificuldades, e se arrepender de cada um dos seus atos. Então, não existe maneira alguma de substituirmos o arrependimento. Mais uma vez, por isso que João era tão severo em suas palavras. Porque ele precisava anunciar essa mensagem de arrependimento. Porque ele sabia que se as pessoas não se arrependessem dos seus pecados, se eles não tivessem conhecimento do tamanho erro, do tamanho ato contra Deus que eles estavam cometendo, eles não se arrependeriam. Por isso, em suas palavras, ele é tão severo, a ponto de chamar as pessoas de raça de víboras, de pessoas mal intencionadas, pessoas perversas. E é isso que nós somos. Nós somos pecadores, todos nós. Cada um de nós, todos nós pecamos todos os dias. Todos nós fomos culpados da morte de Jesus, da crucificação do Senhor. Cada açoite que o Senhor levou foi por conta do meu e do seu pecado. Ele morreu em nosso lugar. É nós que deveríamos estar na cruz. Então não existe nada que nós podemos fazer. Não existe condição humana alguma que substitua um coração arrependido. Por isso, a nossa oração deve ser de constante arrependimento, de contrição, pedindo para que o Espírito Santo nos revele os nossos pecados, para que nós possamos, enfim, alcançar um pleno arrependimento, um coração transformado, e então recebermos o perdão de Deus. E o próprio batismo, por si só, é insuficiente, é impotente para substituir, para nos perdoar, para garantir a nossa salvação. Ele em si mesmo não há nada. Mas o batismo, somado a uma vida de arrependimento, um coração contrito, um coração que confessa os seus pecados, aí sim, isso é a fonte da nossa salvação. Cristo se desfez da sua glória quando se encarnou como homem, quando veio à terra, sofreu e morreu numa cruz, no meu e no seu lugar, para que nós tivéssemos a oportunidade de nos arrependermos e de garantirmos a eternidade ao seu lado. Então, é por isso que João nos diz: deem frutos de arrependimento. Ele não apenas diz para nos arrependermos, mas para que nós dessemos fruto desse arrependimento. Ou seja, o nosso arrependimento deve ser tamanho ao ponto de demonstrarmos eles em nossas atitudes. Ele não só transforma a nossa mente, mas ele transforma o nosso comportamento, as nossas ações, tudo aquilo que nós fazemos ao acordarmos e ao dormirmos.
Ele transforma o nosso comportamento diante do mundo. Mas a pergunta que fica é como? Como eu vou fazer isso? E bom, para nossa sorte, as mesmas pessoas que estavam ouvindo a mensagem de João Batista perguntaram e tiveram a mesma dúvida. Então eles disseram, em Lucas capítulo 3, no versículo 10 ao 14. Então, o que devemos fazer? Perguntavam as multidões. E João respondia, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E que tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para ser batizados. E eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem nada além do que foi estipulado. Então, alguns soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? E ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, e contentem-se com o seu salário. Aos publicanos, que eram os judeus que serviam ao Império Romano como cobradores de impostos, e por isso, por terem escolhido essa profissão, eles eram excluídos pelo povo judeu de participar, de celebrar a vida religiosa, seja nos templos, seja nas sinagogas. Eles eram excluídos da participação, qualquer tipo de participação religiosa da época. E a esses homens, ele diz, continue o seu trabalho. Mas não sejam tentados a cobrar mais do que vocês deveriam, tanto para enriquecer ou como forma de vingança com aqueles que o excluíram da sociedade religiosa da época. E aos soldados, ele diz, não usem da sua autoridade e da sua força para ganhar vantagem sobre as pessoas ou até mesmo para enriquecer. Apenas cumpra o seu dever. Se assim como eu, você não é um policial, não é juiz, não é um fiscal, não é um auditor, não é um advogado, pode ser que você não tenha se encaixado nestas classes, nessas 2 primeiras classes citadas. Mas não se preocupe, que João também diz à multidão, às pessoas comuns, não pensem em si mesmo. Pelo contrário, coloque as necessidades do outro acima do seu luxo. É isso que João quer dizer quando ele fala a quem tem quem tem 2 túnicas, dê uma àquele que não tem. E a mesma coisa faça com a comida. É isso que João quer nos dizer. Quer dizer, não pense em si mesmo. Nas suas ações, no seu dia a dia, no seu trabalho, escola, faculdade, não pense em si mesmo. Na verdade, o contrário, coloque as necessidades do outro acima das suas, acima do seu luxo. Tenha um coração piedoso para com as pessoas, ame as pessoas acima de si mesmo. E bom, aqui fica claro que João antecipa aquilo que o próprio Jesus revelou mais adiante, quando foi perguntado qual era o maior dos mandamentos. E Jesus diz, ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame ao seu próximo como a você mesmo. E o que João está querendo dizer com isso? João quer que nós tenhamos um coração contrito. João quer que nós nos arrependemos do nosso pecado ao ponto de transformar as nossas vidas. João quer que a gente ame a Deus, ame ao Senhor acima de todas as coisas. Porque ao amarmos ao Senhor acima de todas as coisas, nada mais nesta vida terrena que nós estamos vai nos importar. Quando nós colocamos o Senhor acima de todas as coisas, nada neste mundo vai ser suficiente. Nada neste mundo vai importar para nós. Porque o que realmente importa, onde realmente está o nosso pensamento e o nosso entendimento, é no Senhor. Ontem, no encontro de jovens, nós estávamos conversando sobre alguns temas onde os cristãos, os jovens cristãos, são enfrentados pela sociedade. E em uma das situações da conversa, nós pensamos que
os dados, a estatística diz que o número de evangélicos, o número de cristãos vem crescendo a cada ano. Só que junto com o crescimento do povo evangélico, do povo cristão, daqueles que temem ao Senhor, a criminalidade continua aumentando. Os assassinatos, os homicídios, os suicídios, os roubos, os furtos, tudo vem aumentando. Ou seja, o cristianismo, aquele que nós pregamos, aquele que o mundo crê, não está mudando nada na sociedade. E por quê? Não está mudando nada na sociedade porque nós não respeitamos os 2 principais mandamentos que o Senhor nos trouxe. Nós não amamos o Senhor acima de todas as coisas e nós não amamos o próximo como a nós mesmos. Porque quando nós colocarmos o Senhor acima de todas as coisas, tudo será suficiente. Nós não teremos um coração ganancioso. Nós não teremos um coração perverso que pensa só em si mesmo. Mas nós teremos um coração que pensa nas coisas do alto. Que vive aqui pensando na vida eterna que nós receberemos. Que vive amando o próximo como a si mesmo. Que vive colocando o próximo acima de si mesmo. E quando nós entendemos estes 2 mandamentos e colocarmos em prática, haverá uma transformação da nossa sociedade. Quando o povo entender o que é o verdadeiro cristianismo, aquele que transforma não só a mente, mas que transforma comportamentos, então nós teremos uma mudança real na nossa sociedade. Porque o cristianismo moral, as leis cristãs, elas já estão impostas na sociedade há milhares de anos. Mas as leis não podem mudar nada. O que muda é a presença de Deus. O que muda é uma real transformação de comportamento. Isso sim vai mudar na nossa sociedade. Isso sim vai causar uma transformação, vai impactar as pessoas que estão ao nosso redor. É por isso que nós devemos pedir ao Senhor, confessar os nossos pecados, os nossos erros e clamar ao Senhor que Ele transforme a nossa mente, mas que também transforme os nossos comportamentos. Porque sozinhos nós não vamos conseguir. Porque quando nós aceitamos a Jesus, na nossa vida não muda nada. As dificuldades, as batalhas continuam as mesmas. E é por isso que nós devemos nos agarrar no Senhor. E quando fazemos isso, o que acontecerá? O que nós receberemos? Bom, em Lucas, no capítulo 3, e versículo 15 ao 17, João vai nos dizer o seguinte: o povo estava em grande expectativa, pensando no coração, pensando no seu coração, se acaso João não seria o Cristo. João nos responde a todos: eu os batizo com água, mas virá aquele que é mais poderoso do que eu, de quem eu não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá na mão para limpar a sua eira e ajuntar o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Todos os evangelhos narram esta fala de João, mas é apenas Mateus e Lucas que mencionam esse tal batismo com fogo. E batismo com fogo, nós cremos nas Escrituras, que não é uma experiência posterior ou superior ao batismo com o Espírito. Devido ao contexto que nós encontramos tanto em Mateus quanto em Lucas. Quando eles dizem, Mateus diz, árvore de bons frutos, aquela que produz e a que não produz. Ou Lucas diz, a palha e o trigo, o celeiro e o fogo. Este contexto, essas oposições nos levam a crer que o texto faz referência então aos salvos e aos condenados. O fogo não pode ser de purificação, porque é um fogo que nunca se apaga, fazendo referência à condenação eterna, ao inferno. E o batismo com o Espírito não é algo posterior à conversão, porque nas Escrituras o batismo não só nos concede dons, nos reveste, mas ele também é relacionado com
com a nossa salvação, com a entrada no corpo de Cristo. É através do Espírito Santo que Jesus une todos os cristãos. Nós somos unidos em um só Espírito. Então, o batismo com o Espírito acontece quando nós aceitamos ao Senhor, quando Ele nos une ao seu corpo, à sua família. É o Espírito Santo que nos une aos nossos irmãos. E o batismo com fogo, então, seria a condenação eterna. O que temos aqui, então? Temos de João uma fala sobre aqueles que serão salvos e os que serão condenados. Ou seja, a fala de João nos diz: se arrependam, reconheçam seus pecados, cumpram os ensinamentos das Escrituras, porque depois de mim virá aquele que terá o poder de julgar a humanidade por seus pecados. Aqui João está dizendo: eu sou um mensageiro do Senhor que revela o seu pecado, que o constrange ao ponto de levar ao arrependimento. E se vocês acham que o que eu estou fazendo é tão grandioso, então convertam os seus caminhos, arrependam dos seus pecados, mudem a sua mente e o seu comportamento, porque virá alguém depois de mim, que ele não só pregará a mensagem do Evangelho, ele não só trará uma boa nova, mas ele terá o poder de julgar a humanidade por cada um dos seus pecados. E João está nos dizendo: isso deve fazer vocês terem temor, porque eu não sou digno de amarrar as suas sandálias. Porque se vocês se preocupam com a minha pregação, com a minha mensagem, virá alguém que vai julgar cada um dos seus pecados e cada um dos seus atos. Então ele diz: se arrependam, convertam dos seus caminhos enquanto é tempo. Indo para a conclusão e respondendo à pergunta do início, que é o que vem depois do batismo. Bom, nós somos falhos, fracos e insuficientes. Mas depois de aceitarmos Jesus e de declararmos publicamente a nossa fé e arrependimento externo através do batismo, nós podemos confiar em um Deus que, diferente de nós, é perfeito, forte e suficiente em si mesmo e apesar de nós. É Ele que nos sustenta através da sua graça, através da sua misericórdia, através da sua igreja. E é isso que nós encontramos mais adiante, agora no capítulo 4 de Lucas, no versículo 1 ao 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, ordena a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe em um relance todos os reinos do mundo. E disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Portanto, se me adorares, tudo será teu. E Jesus respondeu: está escrito, adore ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Em seguida, o diabo levou-o a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordem aos anjos dele a seu respeito, para o guardarem. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor teu Deus. E tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Aqui, através desta revelação de Lucas, nós temos um contraste entre Jesus, Adão
e Israel. Nos últimos versículos do capítulo 3, encontramos a genealogia de Jesus. E nas Escrituras, nós encontramos apenas a genealogia de Jesus escrita por Mateus e a escrita por Lucas, sendo a de Mateus a partir de Abraão, chegando até Jesus. Mas, diferente de Mateus, Lucas inicia a sua genealogia a partir de Jesus e vai até Adão. E os 40 dias no deserto contrastam com os 40 anos em que Israel passou no deserto. Nessas duas histórias, de Adão pecando no jardim do Éden e o povo vivendo no deserto, nós temos um fracasso. Lucas menciona, eu acredito que intencionalmente, a genealogia de Jesus até Adão e posteriormente depois a tentação, para fazer justamente essa referência da falha, do fracasso de Adão no Éden. E ele também menciona os 40 dias, levando-nos a lembrar dos 40 anos que o povo viveu no deserto, do fracasso que o povo viveu no deserto. Então, nessas duas histórias, de Adão no Éden e do povo no deserto, nós temos um fracasso. Mas em contraste, na história da tentação, nós temos a vitória de Jesus sobre Satanás. Assim como Adão no Éden, e assim como o povo de Israel no deserto, nós somos fracos. Nós falhamos. Mas Jesus cumpriu por nós aquilo que nós não conseguíamos fazer. Então, é nele que nós encontramos tudo aquilo que falta em nós. É através da sua graça e é através da sua misericórdia. É através dos seus atributos que nós venceremos. As dificuldades desse mundo serão vencidas pela força do Senhor e não pela nossa. É por isso que não faz diferença nenhuma quando aceitamos a Jesus mudar algo em nossas vidas. Porque não é através da nossa capacidade, da nossa força, não é pelos nossos méritos, mas são pelos méritos de Cristo na cruz que nós venceremos as batalhas. O nosso Senhor veio ao mundo e morreu em nosso lugar. Ele nos substituiu na cruz. Ele morreu por nossos pecados. Ele veio para nos trazer a salvação. E quando nós aceitamos a Jesus, quando nós entregamos as nossas vidas, a nossa vida para Ele no batismo, nós conquistamos a força do Senhor. Nós temos um Deus em que nós possamos confiar. Nós temos um Deus que nos sustenta, que nos orienta, que nos direciona. Porque se nós continuarmos dependendo somente de nós, certamente fracassaremos. Então, que em nosso dia a dia, que durante a nossa semana, nós nos lembremos disso. Nos lembremos da mensagem de arrependimento, de confronto que é trazida por João. Nos lembremos também dos seus ensinamentos, que nós devemos mudar o nosso comportamento diante da sociedade, não nos afastar da sociedade, não nos excluirmos da sociedade, mas permanecermos nela ao ponto de transformá-las. Se todos os publicanos cobram impostos a mais, então você será um publicano que não faz isso. Se todos os soldados usam da sua força para extorquir, para assustar, para amedrontar as pessoas, para enriquecer, então você não vai fazer isso. Se as pessoas preferem pensar em si mesmas, se as pessoas continuam colocando a sua necessidade acima dos outros e não o contrário, a necessidade dos outros acima da sua, você será diferente. Você vai passar pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas tentações, pelos mesmos desafios.
Mas a diferença é que depois de aceitar o Senhor e entregar a sua vida por inteiro e declarar que a sua vida pertence ao Senhor através do batismo, você tem um Deus que te sustenta. Você tem um Deus que, diferente de Adão, que diferente do povo no Egito, venceu a tentação e venceu o inimigo, que esmagou a cabeça da serpente. Um Senhor que se fez homem, que se desfez da sua glória e morreu no seu lugar, para que você tivesse a oportunidade de se arrepender dos seus pecados. E não somente isso, mas Ele te deu um espírito de consolação, um Espírito Santo que está presente todos os dias na sua vida, que te leva ao arrependimento, mas que também te sustenta durante as dificuldades. E é por isso que nós devemos reconhecer as nossas falhas, as nossas fraquezas e as nossas dificuldades, porque ao fazermos isso, o Senhor irá nos sustentar. Porque ao dependermos somente do Senhor, nós venceremos. Porque se dependermos somente de nós, certamente nós fracassaremos. E sabendo disso, o Senhor se entregou numa cruz para morrer em nosso lugar, para cumprir aquilo que nós não conseguiríamos cumprir, para fazer aquilo que a lei não era suficiente de fazer. O Senhor veio e morreu no meu e no seu lugar, para que nós possamos vencer as dificuldades deste mundo e um dia vivermos a eternidade ao seu lado. Convido a igreja a ficar de pé e orar junto